São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão e hoje a gente vai falar sobre a importância da vida fraterna no namoro, né? Aproveitar que é dia dos namorados, a gente vai trazer esse assunto importantíssimo para que os casais não se fechem, né, em si mesmos, e como que isso ajuda o namoro a desenvolver, ter um noivado melhor e também o casamento, até por experiência própria. E, bem, a gente vieram 3 pessoas, uma delas vocês já conhecem muito, né, minha esposa, e vamos lá, se apresentem aí, por favor. Olá, gente, eu aqui mais uma vez, sou a Monique, esposa do Rodrigo, mãe do Tomás, e é isso. Eu sou a Maria Augusta, mas todo mundo me chama de Mavi. E eu namoro o Guilherme. Eu sou o Guilherme, que namora a Mavi. É tipo de curso de noivos, né? Tipo Eu sou a Mavi do Guilherme. Guilherme da Mavi. Os dois são membros da rede de missão, mas mais importante isso, o que você faz na faculdade, Guilherme? Eu faço matemática. Aí, pronto. E sou muito feliz fazendo matemática. Sério? Ué, você não sabia? Não, Sério? que legal. Esse daqui é o convidado mais importante que veio aqui até hoje, né? Agora a gente tem 50% da mesa fazendo matemática, algo impressionante. É verdade, impressionante. Exatamente. Mas é isso, vamos lá a alguns avisos rapidinho antes da gente começar. Galera, segunda-feira agora, esse episódio tá saindo dia 12, então dia 14 de junho, se você tá escutando 2021... 14 de junho de 2021, tá bom? Você tá estudando 2035, não vai adiantar. Mas a gente tá lançando mais uma temporada aí, né? A segunda série de episódios do programa foi partilhada lá no YouTube, sempre 8h30, segunda-feira, tá? E dessa vez a gente vai falar sobre São José. Então, dê uma olhadinha lá no Instagram, peguem o link lá no YouTube também e participem com a gente, vai ser bem legal. Dessa vez vai ser o G e o Thiago, né? Que é inclusive o esposo da Lud, que participou da primeira temporada, então fiquem de olho, tá bom? E tem mais algum aviso, amor? Sabe? Não lembro. Não, então Acho é que isso, né? É isso. Tem mais algum, vocês lembram? acho Então que tá bom. É isso, tá tudo certo. Então tá. E já antes, pra no meio a gente ter que cortar, eu queria agradecer aos nossos colaboradores, porque, de novo, assim, sem vocês, eu falo isso todo episódio, mas é porque é verdade, não seria possível. A gente tá até vendo de mudar de casa agora por conta de vocês, né? E ter um espaço próprio mesmo pro podcast. A gente tá vendo também de... todo o material que a gente usa hoje é emprestado pelo Luigi, que edita, né, Luigi? E, bem, a gente tá vendo orçamento para comprar o nosso próprio equipamento, né? Pra fazer com maior qualidade os podcasts e tal. Se você quer ajudar, se você tá gostando dos podcasts, pense em colaborar com a gente, ajudar nisso. Então, qualquer coisa, manda uma DM lá pra gente no Instagram, que a gente se explica quais são os modos de você ajudar, mas tem no link lá na bio no Instagram, tá bom? Então, é isso. E, deixa eu ver. E se você tem alguma sugestão de tema, pode mandar pra gente no Instagram, tá bom? A gente recebeu algumas sugestões muito boas, inclusive a gente adicionou na lista aí pra fazer e vamos gravar, certo? Então, vamos lá. Olha só, pra começar, bem... A gente queria falar hoje sobre namoro, mas a gente quer ir para um lado um pouquinho diferente, né, do que o pessoal fala. Geralmente as conversas sobre namoro, elas são muito centradas no casal, e ok, faz um sentido isso, obviamente, os dois que estão namorando, né? Mas a gente queria falar um pouco hoje sobre essa vida fraterna que tem que existir do casal com outros casais, né? Com outras pessoas também, mas assim, hoje mais especificamente com outros casais. Como é importante que o casal não se feche, que o casal... comece a sair, né, conviver com outras pessoas que querem a mesma coisa, né? Quando você começa a namorar mais sério, como de fato deveria ser para qualquer católico, pensando no casamento, não pode ser um namoro que não tem sentido, né? Que não sabe onde quer chegar. Quando você começa a namorar assim, é importante que você fique perto de pessoas que querem a mesma coisa para ajudar isso, esse crescimento e tudo mais. Tenha com quem partilhar, isso é bem importante, né? Porque surgem algumas dificuldades e, querendo ou não, de novo, não é que amigos solteiros não sejam importantes, tá? Mas tem algumas particularidades, óbvio, né? E é bem importante que você tenha casais de amigos católicos, e isso é muito bom. E aí a gente tem uma experiência na rede de missão, que é o grupo do dating, né? E, bem,
Eu e a Monique, nós fizemos parte, o Gui e a Mavi também. E para começar, só para explicar assim, um pouquinho de onde vem essa nossa experiência com outros casais, essa vida fraterna, né? Tornarmos irmãos mesmo. Eu vou pedir pra Mavi e pro Guilherme explicarem um pouquinho pra gente o que é o dating. Pra gente, na verdade, a gente fez parte, né? Mas pra vocês ficarem por dentro, assim, qual que é essa experiência que a gente tem aqui na Rede de Missão com a teologia do corpo e casais de namorados e noivos. Sim, o dating é um grupo de 2 anos. Parece muito, gente, mas passa muito rápido. Passa muito. Passa mesmo. A gente fez 2 vezes por conta disso. Nossa, Pra garantir que... pra garantir que não ia passar rápido. Mas é um grupo de estudo que a gente se encontra uma vez por mês, numa reunião com todo o grupo, né? Pra aprender e partilhar sobre teologia do corpo. Aí, assim, é muito interessante porque o Teologia do Corpo é um livro riquíssimo, né? E a gente sozinho não ia conseguir aprender nada. Assim, eu tentei ler o livro sozinho antes de começar a namorar, enfim. E eu acho que eu absorvi 10% do que era o livro, sabe? E o dating fez isso. A gente fez olhando pedaço por pedaço com outros livros que também ajudavam a gente, estudando, se formando, mas também partilhando da nossa vivência. E além dessa reunião de grupão, a gente tem pequenas partilhas que mudam a cada 3, 4 meses. E uma vez por mês também a gente partilha com esse grupo sobre algum tema específico, tem algum texto e tal. E mais importante ainda, tem uma proposta de partilha de casal, que isso faz toda a diferença também na parte do diálogo. E a gente vai vivendo isso por 2 anos e a vontade é de continuar e continuar, porque é muito bom, realmente muito rico. Sim. Eu costumo dizer pra Mavi que o dating salvou muito o nosso namoro, assim, exatamente por causa dessa parte da vida fraterna, da partilha, sabe? Sim. Porque até então a gente tava ali, tipo, tentando, né, ter um namoro mais sério, como o Rodrigo falou. E aí quando a gente entrou no grupo de estudos, começou a estudar, não sei o quê, e aí você se senta pra conversar com outros casais que estão passando, tentando chegar no mesmo lugar que vocês, que estão ali tentando caminhar num caminho reto de santidade, enfim, com coisas da igreja, da vida, coisas sérias. A gente via outras pessoas partilhando sobre isso e falando a dificuldade delas, o que elas fizeram para superar tal dificuldade, como era, enfim, difícil isso ou aquilo, não sei o quê, qual livro ler, que práticas, que virtudes trabalhar, não sei o quê. E aí eu comentava com ela assim, tipo, caraca, eu tô de cara com isso. Eu achava que isso era um problema meu, que eu nunca ia conseguir resolver. Sim. E eu sentei para conversar, porque tem partilhas às vezes que é só entre homens, partilha que é só entre mulheres. E aí sentava para conversar com os meninos e eles falavam as paradas e ficava tipo... Meu irmão, tô passando por isso, é isso mesmo. Caraca, que massa, não sei o quê. Então, tipo assim, a parte da partilha foi uma coisa, assim, sensacional. E é encorajador demais, né? Você tocar o testemunho de outra pessoa que se assemelha com o seu, assim. Você fala, bom, não tô sozinho, né? E não necessariamente fala assim, não, tá todo mundo no mesmo erro, então vamos ficar aqui. Não, pelo contrário, é uma ajuda mútua, né? Eu tenho essa dificuldade, eu faço esse caminho pra me ajudar. Então, às vezes, você consegue aplicar a experiência que a pessoa tem na sua vida. Isso pra mim sempre fez muita diferença também, quando era principalmente a partilha entre mulheres, assim. Nossa, ela é ótima, sério. Mas é muito isso, de como o testemunho faz diferença na nossa vida, né? E o testemunho, junto com a formação, eu acho que é justamente o nosso carisma, que é o ser e formar. Sim. E isso, enfim, isso... é o que encanta, sabe? Uhum. Eu sempre falei, eu e a Monique, a gente fez o dating, porque a gente faz um retiro, né? Foi 2016 o nosso. E aí a gente participou do grupo 2017 e 2018. Aí 2018 a cada ano tem um retiro para entrar em novas pessoas. Agora ficou paralisado. Em 2020 teve a pandemia, né? 2021 continuou então, mas a gente espera que dê para fazer de novo. Deu pra voltar com esse retiro. Uhum. Mas aí depois do retiro, alguns casais que decidem continuam no grupo de estudo e alguns outros casais de fora podem entrar também, né? E aí nessa, como no nosso caso era a primeira vez que ia abrir um novo grupo depois do nosso, no caso, não, já tinha aberto ia ser um outro, né? Mas teve um buraco ali, então não tinha alguém pra coordenar, e aí eu e a Monique, e junto com outro casal, a Laiane e o Gaia, que vocês conheceram no episódio de castidade, né, que eles fizeram com a gente gente foi chamado pra coordenar, que aí foi o de vocês. Nossa, foi o retiro que vocês fizeram, e a gente participou do grupo de estudo lá um tempo, né, até a gente casar. Mas assim, eu sempre, depois dessa experiência de quase, 3, 4 anos de dating, eu falo assim que a pérola do dating é a vida fraterna, assim,
Teologia do corpo é muito legal, é muito bom você estudar. Nossa, você vê São João Paulo II falando e você fica abismado, depois Christopher West, tudo isso é muito fantástico, mas você encontrar casais que estão dispostos a viver a mesma coisa que você, isso pra mim é o diferencial do dating, assim, sabe? E aí até foi por isso a ideia desse episódio pra falar que, cara, procurem casais que querem a mesma coisa do que vocês, sabe? Porque é isso que mudou toda uma perspectiva de vida mesmo pra gente, né? No nosso caso, na época que a gente fez o dating a primeira vez, a gente tava passando por uma crise, vamos dizer assim, de amizades, porque a maioria das nossas amizades começou a frequentar lugares que a gente não concordava tanto, em questão de... Não vou nem falar que a gente não concordava, mas falar que não era o nosso carisma dentro da igreja. E a gente foi se afastando um pouco mesmo, ficando isolado, e não sabe? só dentro da igreja também, mas, tipo, de frequentar lugares que iam contra a proposta, por exemplo, da virtude da castidade, enfim, Sim, que acaba... porque nós tínhamos amigos dentro e fora da igreja, igual qualquer pessoa normal. Tá? Vocês podem ser amigos de pessoas de fora da igreja, tá bom? Não é pecado isso. E aí, os nossos amigos fora, você acaba tendo menos contato, obviamente, né? Apesar de ser bem tranquilo, mas ainda assim você tem menos contato. Mas dentro da igreja, a galera começou a ir pra uma coisa assim que não é nosso carisma, vamos botar assim. E aí a gente começou a se ver muito isolado dentro da igreja mesmo, né? A gente tava sem grupo na época. E aí eu falo assim pra Monique, que quando a gente fez o dating, aí... Eu lembro que a primeira experiência depois do... Já vai contar minha parte. Eu preciso falar sobre o meu ponto de vista, como eu vi você. Mas tá. Assim. Mas eu ia falar... Dando spoiler já. Vai, amor, porque assim, depois que eu fiz o dating, né, e a primeira oportunidade, o primeiro evento que teve depois, foi um dia de... A gente foi jogar, acho Bet. que foi bet e futebol que a gente ia jogar. Tipo assim, não era nada de estudo, tá ligado? E eu cheguei lá e eu falei, velho... Sei lá, que bizarro, sabe? Porque me passava uma ideia sempre... Eu vou falar da ideia que eu tinha, né? Mas que era esse casal da igreja, tipo, meio chateado. Então, aquele casal meio... Tipo, velho, não fede nem cheira, sabe? E eu cheguei lá e neguinho dando a vida, jogando futebol. E bet e corre, tá ligado? Depois a gente marcou um churrasco e tomar um chopp. E eu... Pô, velho, tipo, isso aqui é vida fraterna, sabe? Tipo, eu sei que tem gente que não gosta e tal, mas... Eu consegui perceber uma possibilidade de ser católico de um jeito certo, um jeito leve, saca? Que não era aquela coisa pesada, assim, de tipo, pô, que merda, tem que viver a castidade, né? E eu acho que até vai... Ih... Corta o palavrão aí, Luiz. Foi mal, velho. Vai ter que cortar. Não, depois algum padre me escuta falando isso aí. Pois é, eu acho. Vai me dar um puxão de orelha. Eu nem tinha percebido. Só porque ele falou castidade? Tipo, não era pra falar castidade. Mas ver esse jeito mais leve de viver, né? Então, cara, é isso, assim, tipo, a vida fraterna, pra mim, é a pérola que o dating dá pra gente. Todo conhecimento é muito bom, legal, mas igual a Mavi falou, né? Ela tava estudando, tentou estudar a teologia do corpo, e muito da teologia do corpo, pela própria experiência inicial de São João Paulo II, ela só consegue ser compreendida com essa experiência, sabe? Tipo, comunidade, né? Com certeza. Até porque a gente foi criado para viver em comunidade, né? E não para se isolar. Porque como é que a gente vai ser testemunho se a gente viver no nosso buraquinho, né? No nosso mundinho. Eu me lembro muito bem, assim, contando um pouquinho como nessa época que a gente estava vivendo, que era... literalmente, nós estávamos um pouco perdidos, assim, do que fazer. Porque desde que a gente começou junto, né, nossa caminhada na igreja, nós sempre tivemos alguma coisa em que a gente se encaixava, né? A gente participou de alguns grupos, né? Coordenamos, enfim. Passamos muito tempo dentro de um grupo que foi realmente um lugar de bastante conversão para nós, assim, muito bom. E aí, depois de um tempo que esse grupo acabou, a gente ficou meio assim, e aí? O que a gente faz, né? E aí foi quando a gente realmente começou a perceber a diferença que tem você conviver com pessoas que te ajudam a chegar ao seu destino, né? Alcançar o céu mesmo. E quando nós fizemos o retiro, o Rodrigo estava um pouco contrariado, ele não estava, assim, super animado para fazer o retiro. Eu tentei convencer ele mesmo, porque sempre, desde nova, sempre fui, assim... Tinha um carinho especial por João Paulo II, e quando eu fiquei sabendo que a gente estudaria sobre algo que ele falou, que eu não conhecia na época, me empolgou, sabe? E aí eu tentei convencer ele falou, bom, vamos, mas assim, ele foi realmente desanimado. E aí, e é isso que eu queria partilhar, assim, pra mim foi muito, muito bonito de ver a mudança, tipo assim... A virada de chave, sabe? Durante o retiro nele, que ele chegou pra mim e falou bem assim...
eu tô impressionada. Eu nunca vivi isso. Como assim, esse tanto de gente, tipo assim, um tanto de namorados ali juntos, todo mundo com o mesmo objetivo, né? De santificar o namoro, de aprender mais sobre o outro, juntos aqui. E eu lembro que ele ficava de um jeito, assim, que eu nunca tinha visto na vida. Isso em 2016, a gente já tinha um tempinho de namoro, né? Já 6 tinha, anos de 6 namoro. anos. Então, assim, já passei por várias experiências na igreja com o Rodrigo e eu nunca tinha visto ele desse jeito. E aí, realmente sempre foi assim, um ponto muito especial que realmente atraiu muito ele, né? E por consequência também a mim, porque ver, assim, obviamente, a pessoa que a gente tá do lado, né? Encontrar uma alegria, assim, encontrar o lugar. Claro que a gente fica muito feliz também, né? Que eu acho que até o que era mais difícil passa a ser mais leve de tentar viver. E aí, depois desse retiro, eu e o Rodrigo, a gente nem pensou 2 vezes, assim, o engraçado aqui, um testemunho também. Boa parte da galera que fez esse retiro com a gente já se conhecia, então que eles vieram de um outro grupo, todos juntos, né? E aí começaram a participar desse grupo. E eu e o Rodrigo, a gente não conhecia ninguém, assim. Só que a gente gostou tanto que nós forçamos a barra, cara. Nós fomos determinados. Porque, assim, tem muito disso. Tipo, você chega num grupo que muita gente se conhece e a tendência é ficar meio acuado, né? E tudo mais. Só que a gente gostou tanto que a gente pensou assim, caramba, é uma experiência muito boa. A gente não pode perder essa oportunidade, sabe? De tirar, assim, todo o caldo de cada um ali, sabe? E aí, eu me lembro que a gente forçava a barra mesmo. O Rodrigo não tava nem, ele falava assim, marcaram coisa, vamos, não vai... A gente, bora. E a gente ia, e assim, foi a melhor coisa que nós fizemos, né? Eu acho que os amigos que nós temos, que fizemos do dating hoje, eu acho que são realmente os nossos grandes amigos, assim. Se a gente pode dizer, talvez os melhores amigos que a gente tem dessa, né? Claro, com exceção de todo mundo que tá aqui na Rede Missão, porque alguns vieram com a gente, ficaram aqui, estão servindo hoje na rede, mas alguns não. Hoje, inclusive, nós vamos fazer um reencontro da galera do nosso dating, assim, então, que todos com filhos já, então é uma alegria muito grande. E, de fato, faz uma diferença imensa, assim, até um ponto que eu já queria até trazer, que eu não sei com vocês, mas eu me cobro muito quando eu tenho amizades que têm o mesmo objetivo que eu, assim, e que muitas vezes eu tô ali naquela mornidão, né, caindo um pouquinho e tal, em alguns pontos. E aí você vê essa amizade ali que, né, traz a luz de Cristo. E fala assim, gente, que testemunho bonito, né? E a pessoa virtuosa me faz querer realmente chegar a ser como essa pessoa, né? Como a vida dos santos que inspiram a gente. Eu acho que na amizade, na vida fraterna, tem muito disso. Assim, você olhar pro outro e ver um esforço verdadeiro, né? E aí querer te motiva realmente a fazer o mesmo, né? Por Deus, enfim. Então, isso sempre me ajudou muito, assim, muito, muito mesmo. E eu não tenho dúvidas também que depois de um tempo a gente percebe que na convivência com outros casais, que o nosso testemunho falho, né? Na nossa mediocridade, na nossa pequenez, e que muitas vezes, assim, realmente ainda muito imperfeitos, conseguia contribuir para um outro casal que estava passando o mesmo que a gente, assim, e não sabia como lidar, né, com aquilo. E a gente, com uma pequena palavra ali, com um gesto, ou até mesmo pela própria convivência, a postura, a forma como nós nos tratamos, isso também faz muita diferença. Do casal olhar e falar, poxa, olha só como eles se tratam, né? Por que não viver isso dessa forma também? Isso fez muita diferença pra gente. Muita gente já nos falou, assim, nossa, ao ver vocês, a forma como vocês levam esse relacionamento, nos inspira a querer fazer semelhante, né? E não porque nós somos maravilhosos, mas porque Deus dá a graça, de fato. E eu acho que justamente por você ser amigo, por você conhecer a pessoa, você conhece de fato quem ela é e vê o esforço que ela tá fazendo. É justamente isso que você falou. Isso que te inspira, te motiva. Tipo, nossa, ela não é uma pessoa que tá num pedestal, que faz tudo certinho. Não, ela tá tentando buscar essa perfeição. Mas eu sei que ela também tem dores, ela também tem feridas. E, enfim, ela já passou por muitas coisas que eu passei também. Então eu posso olhar pra essa pessoa, que é uma pessoa que tá perto de mim, sabe? E me inspirar. Enfim, isso é muito lindo, eu acho. Exatamente, porque esse olhar fraterno, né, na vida fraterna, te faz ver, tipo, você olhar com humildade a pessoa como ela é por inteiro, né? Isso. Os defeitos e os acertos. Então, e te faz ter um contraponto também. Porque é aquilo, se eu me fecho com a Mavi, por exemplo, só no nosso namoro, a gente não convive com ninguém, eu não tenho muito um contraponto pra saber, assim, se eu tô mesmo bom em alguma virtude ou não, sabe? Sim. E aí, quando você tem amigos que estão buscando essa mesma coisa, e você olha pros seus amigos e conhece, sabe as dificuldades, como vocês falaram, de cada pessoa e tal, e você olha com um olhar fraterno pra essa pessoa e vê, caraca, que massa, né? Que bonito ela, com as dificuldades tais, lutando por isso e de certa forma, conseguindo alcançar o objetivo.
Aí você começa a trazer esse olhar fraterno pra dentro do namoro também, né? Tipo, olhar a Maria com um olhar fraterno de que, além de tudo, ela é também minha irmã de missão, né? Então, assim, eu tenho que aceitá-la como ela por inteiro. Eu não tenho que olhar pra ela como, tipo, pelas coisas que ela pode me trazer de bom, assim. Às vezes até coisas materiais, né? Tipo, vou namorar essa pessoa aqui porque ela é concursada, sei lá, alguma coisa assim, não. Mas, tipo, olhar pra ela como a minha irmã de missão mesmo, com olhar fraterno, pra perceber, entender os erros dela, tentar ajudar ela a melhorar isso e entender os meus também e ela tentar me ajudar, enfim. Aí eu acho que essa vida fraterna externa, digamos assim, ajuda muito na vida fraterna interna do casal também, sem né? dúvida. Você tem um olhar fraterno com o seu companheiro e ajuda muito a entender os erros de cada um e tentar melhorar eles, sabe? Sim. E isso, assim, essa questão da fraternidade, né? De que a gente olhar essa palavra realmente no sentido dela, de ser irmão. Realmente, o quanto isso contribui, assim. Eu acho que antes de ter esse grande pilar dentro tanto da rede de missão, mas principalmente no dating da vida fraterna, eu acho que eu nunca tinha parado justamente para pensar que eu poderia olhar para o Rodrigo como um irmão. Né? Porque a gente tem que pensar nisso, porque antes de qualquer coisa, antes de estar num relacionamento, nós todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fazemos parte desse corpo místico e somos todos irmãos, né? E a gente precisa olhar para o outro nesse sentido de como é com o irmão, né? Que é um amor, tem que ter um cuidado, né? Um carinho grande e de querer o bem. Acima de tudo, assim, de querer o bem dessa pessoa, ela por inteiro, né? Com a dignidade que ela tem. Então, pra nós, assim, fez muita diferença. Principalmente, eu acredito, assim, que no noivado também, a todo tempo que eu pensava, bom, esse é quem tá aqui do meu lado se preparando pra virar o meu esposo, né? Em breve vocês vão viver isso e é muito maravilhoso. Amém. Só volta a pedir, né? Cadê, Mari? Cadê? Bora aí, ansiosa. Mas, assim, fez muita diferença. De toda vez eu realmente tentar me lembrar tanto aquela questão de que não é uma posse, né? O Rodrigo não é meu. O Rodrigo é de Deus e eu preciso olhar para ele, primeiramente, como um irmão na fé, né? E que eu vou realmente ajudá-lo a chegar, a voltar ao Criador, né? Então, isso faz muita diferença, assim. E a gente tentando melhorar... Tem um ponto também que a gente tentando melhorar às vezes é muito difícil você conversar. Eu particularmente acho, não sei, acho que pra homem também é mais difícil você às vezes conversar e falar mesmo algumas coisas abertamente, mas eu acho que o casal, enquanto namorados, depois de casar também ainda tem alguns pontos, mas assim, você fica com medo de se expor muito, né? Eu acho que é normal, assim, do ser humano isso. E às vezes quando você tá ali em grupo, sei lá, uma outra pessoa, por conta do momento ali da partilhava sobre algo que pra mim acontecia assim, eu falava, caraca, tipo, a Monique nunca me falou sobre isso, mas pode ser algo que também afete ela, sabe? Então você começa a tocar em algumas feridas, igual vocês falaram, tipo, você percebe em coisas que vocês melhoraram, né? Porque é normal, assim, tem coisas que vocês são piores, pensando em virtude, aí é melhor e pior mesmo, tá? Não tem essa diferente, tipo, tem virtudes, tem pessoas que são mais virtuosas em algumas coisas e pessoas que são mais em outras. Então você olha e fala, caraca, nessa virtude, tipo, até que eu tô bem. Mas tem aquela outra ali que aquele outro casal tem e eu não tenho isso. Então, realmente, quando você tem esse convívio, né? Você não é aquele casal que se fecha, você vai fazendo essa régua, né? Igual vocês estavam falando. E é muito bom você poder se comparar com pessoas que tentam melhorar. Porque, sei lá, às vezes você tem um casal fora da igreja que ele não tem preocupação nenhuma com a castidade. E aí você acha que sua castidade do jeito que ela tá excelente, sabe? Ela tá ótima, porque você olha e fala, pô, perto dessa galera aí que nem tenta viver, a minha é muito boa mesmo, entendeu? Agora, quando você começa a conviver com outros caras... Então, tudo isso, tipo, é o jeito como fala. Então, pô, às vezes você tem amigos que não se preocupam tanto com isso... E você olha e fala, pô, o jeito que eu falo com a Monique é excelente, é muito bom. Sou muito romântico. Só que aí quando você pega outros casais que buscam com mais afinco isso, né? Você começa a botar, né? Tipo, pô, talvez não seja tão assim, nisso aqui eu tenho que melhorar. Não, assim, falando a real mesmo. Por experiência nossa, tipo, própria. Eu via muito que isso era uma tendência, acontecia muito comigo com o Rodrigo, até que chegou um ponto que a gente falou assim, bom... talvez essas amizades realmente não nos
não nos agreguem, assim, sabe? Não que a gente não, assim, nunca mais vai olhar pra cara da pessoa, mas de talvez diminuir a convivência. Porque é muito fácil mesmo quando você tem uma vida de um determinado jeito e você passa a conviver com pessoas que vivem completamente diferente, você passa a se preocupar menos e pensar exatamente isso que o Rodrigo tá falando. Bom, eu já sou muito bom. Então, por que não abrir mão disso aqui? Né? Porque ainda assim eu vou ser muito bom. Comparado a esse outro casal que, poxa, a gente tá bem demais, assim. E é aquela velha história, tipo, você joga uma coisa pra cima, a gravidade atua. Porque a hora que para, que você fala assim, não, tá tudo bem, eu acho que aqui tá bom, vamos ficar por aqui. É a hora que tá caindo, volta a cair, né? Então parou lá em cima, vai voltar a cair. E acontecia muito isso. E eu acho, assim, isso é uma coisa que, inclusive, eu admiro muito no meu digníssimo esposo. E desde, assim, da época do namoro, é que ele não tinha medo. E não tinha medo mesmo de, tipo assim, afastar as pessoas que faziam com que ele se afastasse de Deus. E isso, inclusive, pra ele pode ter sido muito difícil, porque ele tinha muitas amizades de infância que ele convivia muito, diariamente. No meu caso, boa parte das minhas amizades, graças a Deus, ou continuaram na caminhada comigo, ou eram pessoas que, apesar de não estarem na caminhada comigo, não deixavam de ser pessoas, assim, virtuosas e que me ajudavam a ser uma pessoa melhor. No caso dele, teve um pouco disso, assim. Então, que ele precisou realmente vetar, né? Dar uma afastada e vão olhar com cara feia. Vão pensar assim, bom, essa pessoa tá totalmente sem noção, né? Virou bitolado da igreja. E que, na verdade, não. Se enganam essas pessoas de acharem que a gente tá aqui sozinho. Mas não, que a gente tem uma comunidade de pessoas que vivem o mesmo. E, assim, inclusive, é um convite pra quem tá escutando, assim. Repensem as amizades de vocês, sabe? E não num sentido ruim, assim, de tipo, eu nunca mais realmente posso olhar pra essa pessoa ou trocar uma palavra. Mas talvez ser uma convivência diária, talvez não seja tão interessante. Porque, realmente, o nosso objetivo e fim último de tudo na nossa vida, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas amizades, dentro do nosso relacionamento, principalmente, precisa ser alcançar o céu, né? Nos aproximar mais de Deus. E se por um acaso alguma pessoa, algum casal tem tirado isso de vocês, repensem, né? Eu até falo muito, inclusive, os meninos hoje vão dar uma formação para namorados, né? E eu, nas formações que eu sempre dei, assim, pra namorados, eu sempre falava, sem medo de ser feliz, falava assim, olha, se a pessoa que você tá, ela não é capaz de se sacrificar minimamente, né, por você, não tenha medo de repensar se essa pessoa é pra estar com você mesmo. De talvez você terminar o seu namoro. Com certeza. E assim, é pra algumas pessoas, meu Deus, que pessoa louca da terminar o namoro. Não, tipo assim, claro, óbvio, reze, ensina melhor, né? Como por meio de uma direção espiritual, talvez. Enfim, se aconselhe com pessoas que você acha que podem te aconselhar bem. Mas que é importante a gente repensar. Se a pessoa realmente não contribui para o seu bem, né? Enfim. E também você não contribui pra ela de alguma forma, não faz sentido estar junto, né? E aí, eu acredito que com uma vida fraterna bem ativa nesse sentido, a gente, inclusive, consegue ajudar nisso, né? Então, às vezes, o casal tá ali achando que tá lindo o relacionamento. Nossa, maravilhoso. Aí, começa a conviver com pessoas que agem de uma forma diferente e pensa... Será mesmo que é pra estarmos juntos, assim? E aí, uma coisa, inclusive, bonita que eu lembrei agora, que durante o grupo do dating, que era muito interessante, e que, assim, os meninos, os iniciadores da rede, né, o Jerônimo e o Danilo, eles sempre reforçaram muito pra gente de que, tipo... O dating, ele é um caminho também de discernimento. E que, no final das contas, é importante que o namoro tem que ter um fim, né? Ou ele vai acabar, pra acabar e cada um vai pro seu canto. Exatamente. Ou ele acaba, né, seguir outra vocação, talvez. Ou ele acaba no matrimônio. E foi muito interessante que, na nossa experiência, tiveram alguns casais que terminaram seus relacionamentos. Foi até isso que o Guilherme falou aqui, que salvou o namoro, né? E, assim, mais do que salvar namoro, salva pessoas, né? E às vezes, tipo... Velho, salvar a pessoa é terminar aquele namoro ali, porque às vezes é um namoro péssimo, né? Então, assim, isso é muito bom de conseguir enxergar também. Exatamente. Você falando, Monique, eu lembrei de várias coisas. Engraçado que a formação que a gente vai dar hoje é mais ou menos como é que o namoro ajuda na preparação pro matrimônio. E é justamente isso, sabe? É o momento de você... dizer tchau pros seus egoísmos e realmente aprender a se doar pra pessoa pra, no futuro, no matrimônio, você conseguir se doar totalmente, né? E
Enfim, isso é muito interessante. E uma coisa que o dating me mostrou muito, que é essa questão que você tava falando de tipo, não, eu tô arrasando aqui, mas na verdade nem tanto, foi muito em relação à modéstia. Que eu ficava admirada com as meninas, principalmente, tipo... modéstia pensa muito em roupa, né? Não é só em roupa. Isso, boa. Mas... não é só roupa. Mas, tipo assim, às vezes o Guilherme falava, tipo... Nossa, mas essa roupa, né? Eu ficava, você tá doido, né? Tipo... E aí eu via as meninas e eu falava, caraca, mas elas estão sempre tão, tipo... modestas mesmo, mas de um jeito tão lindo. E eu percebi realmente uma mudança de comportamento vendo as meninas que enfim, que estavam lá no dating, sabe? Isso é muito significativo, assim. E eu acho que o dating... você cria um carinho por todo mundo. Mesmo que você não se torne amigo, tipo, próximo de todo mundo. Cada noivado que a gente vê, eu fico, tipo assim, pulando de alegria. Tipo, cada filho que a gente descobre que algum dos casais vai ter, eu fico muito feliz. Mesmo que a gente nem tenha mais contato, enfim, com todo mundo. É uma alegria, sabe? Justamente por ver que tá todo mundo buscando a mesma coisa e que essas pessoas vão ser testemunho para outras pessoas, sabe? Eu conversava com uma amiga minha essa semana e aí ela falando, tipo... Nossa, mas eu acho que é tão raro você encontrar algum casal que tá realmente buscando viver a castidade, né? Aí eu parei pra pensar assim, nossa, eu conheço vários. Mas é justamente isso. E eu acho que esses vários vão se multiplicando. E é essa a nossa missão, né? Tipo assim, mostrar pras pessoas quão belo é buscar o céu, né? Eu acho que exatamente esse ponto que vocês já falaram algumas vezes, eu acho que é muito importante, assim... Tipo assim, ninguém que tá falando pra você não ter amigos fora da igreja, né? Porque qualquer pessoa pode ter alguma virtude bem desenvolvida, né? Ela pode ser um ateu que é muito humilde. E aí você pode olhar pra ele e falar, pô, que massa, tanto que esse cara é humilde, eu tenho que trabalhar a minha humildade, alguma coisa desse jeito. Mas enquanto você não tiver um comparativo, enfim, amizades de dentro da igreja que te mostrem um outro lado da coisa, você pode se acomodar muito mesmo nessa parada. Tipo assim, antes da gente começar... Porque a gente fez o retiro mesmo do dating depois que a gente já tinha entrado no grupo de estudos, né? A gente entrou no grupo de estudos por fora e depois fez o dating. E aí, antes disso, tipo assim, eu era entre os meus amigos assim, caraca, o Guilherme vive a castidade, não sei o quê. O esquisitão. Cabuloso. O esquisitão. E nem era castidade que a gente vivia, né? Era uma tentativa de castidade, porque a gente não entendia direito. A castidade do não. Se você não sabe do que estamos falando, ouçam o podcast sobre castidade no namoro e matrimônio, que a gente fala sobre essa diferença. Passada, gente, sério, tá muito legal. Se você tá em 2035, é o episódio 4, tá bom? Porque existe uma castidade autêntica e existe uma castidade da lei pela lei, que não é a que Deus pede de nós. Então é isso que ele tá falando. Perfeito, exatamente. A gente vivia a castidade da lei pela lei, sem raciocinar muito em cima disso. Enfim, então, pros meus amigos eu era assim, caraca, o moleque casto, cabuloso, olha, chegou lá, que diferente, que santo e tal. E aí a gente começou a estudar lá no grupo de estudo, vendo os outros casais, eu falei, bicho, meu Deus do céu, eu sou um grande herege. O que eu tô fazendo, tá ligado? Tanto que eu tenho que melhorar e tal. E é exatamente isso, tipo, perceber assim, tipo, tá bom, entre os meus amigos eu até tava diferente, mas aqui eu continuo muito errado, sabe? E foi muito engraçado que eu lembro que a gente resolveu marcar uma partilha com o Jerônimo, né? Foi em agosto do primeiro ano do dating. E ele perguntou, por que vocês estão aqui? Ah, tá. Por que vocês estão aqui? Enfim, tá acontecendo alguma coisa? A gente só queria partilhar mesmo. E depois, sei lá, de 2 horas de conversa, a gente percebeu como, que nem o Jerônimo fala, tinham vários monstrinhos que a gente nem sabia o nome deles, sabe? E foi com isso que as coisas realmente começaram a mudar. Porque a gente se conheceu e percebeu, nossa, realmente eu tenho muita coisa a melhorar. E eu vou me esforçar pra mudar isso, sabe? E, enfim, e o dating, com certeza, ver aquelas pessoas nos motivou muito a querer também crescer, né, nas virtudes. Exatamente isso. A vida fraterna ajuda muito a você se conhecer, né? O casal se conhecer. E é o casal se conhecendo que é esse passo que vai ajudar o namoro a melhorar, né? Então a vida fraterna é essencial pro namoro por causa disso também, assim. De você perceber, dar nome, né? Como o G falou pra gente nessa partilha, dar nome aos monstrinhos pra você conseguir começar a combatê-los, né? E aí você perceber tudo isso, você percebe em momentos fraternos, né? De vida fraterna. Uma coisa... Fala. Uai. Não, mas assim, uma coisa que eu acredito que também contribui o fato de você conviver com outras pessoas
enfim, né, de ter essa vida fraterna mesmo, é essa questão de aprender, de fato, a dialogar. Porque é uma tendência e muitas pessoas realmente entram naquela coisa de tipo assim, eu nunca gostei muito de conversar, eu sou assim, me aceite, né? Só que a gente percebe, agora falando eu já como a Monique esposa, casada, no casamento, se a gente não tiver diálogo, vira um negócio bizonho e que não dá certo, entendeu? Depois que tu casa, não tem essa de, tipo, quando tu chega, vocês brigam, aí tu chega em casa e manda uma mensagem no WhatsApp, assim, tá? Pô, depois que tu pensou, aí, pô, desculpa, não tem essa, tipo... Tu vai dormir junto, sacou? Exatamente. Então, assim, o Rodrigo, por exemplo, ele sempre teve um pouco de dificuldade de dialogar, né? Ih, olha lá, Cris. Olha, ó. Depois do dating, tudo mudou. Não, amor, não é uma crítica, mas você sabe. Cara, ele sempre teve dificuldade, realmente, de, tipo, se abrir em relação a algumas coisas. E, assim, eu sei que se hoje a gente consegue ter um diálogo e até mesmo uma partilha, né, de determinados temas, assim, que antes poderiam ser só, tipo... tô sentindo isso, mas vamos deixar quieto aqui, sabe? Hoje a gente consegue justamente porque nós fomos muito treinados nessa questão de, tipo, tem que partilhar. Como assim, meu povo, partilhar? O que é esse negócio de partilhar? Eu fico pensando que eu sou nutricionista, pra quem ainda não sabe. E aí, no meu Instagram profissional, eu vivo falando assim, gente, quero partilhar algo com vocês. Aí eu fico pensando assim, nem todo mundo usa esse termo, né? O povo deve olhar pra mim, o que essa mulher quer partilhar tanta? É porque eu acho que eu fui muito treinada, tipo, tudo eu quero partilhar, né? E meu pai, ele já me perguntou assim, eu falando, não, porque eu tenho uma partilha agora. Ele, Maria, o que é partilha? Da onde que você tirou isso? Mas assim, no final das contas, essa palavra tem um sentido, mas é porque realmente não é tão utilizada, assim, né? Mas nós somos realmente muito treinados, que em qualquer situação, assim, uma dificuldade que seja, ou até mesmo uma alegria, a gente tende a partilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. E como absurdamente isso ajuda. E eu acredito que no namoro também deve ajudar demais, né? Acho que é virar uma chavinha também, de tipo, um namoro que antes... eu tenho dificuldade em tal coisa, mas eu vou guardar pra mim e vou tentar superar isso sozinho. Isso é um grande erro, né? Eu acho que esse é um dos grandes erros, assim, principalmente dos namorados que falam assim, gente, não consegue viver a castidade. Mas é justamente por isso que fala assim, bom, eu preciso ser santo. Então, eu que me esforço e é isso, sabe? O outro não precisa contribuir em nada. E não é assim, porque no casamento não é assim. Então, a gente precisa se treinar. Esse namoro tem que ser essa escola. Então, se por um acaso o Rodrigo fica mais tentado e né, tem uma fraqueza quando me vê com determinada roupa, é interessante que ele me fale. Olha, tenho dificuldade... Não, talvez a roupa não esteja inadequada, mas pra mim... né, com a minha fraqueza, enfim, ela é inadequada pra esse momento. Então, você poderia... Poxa, olha o quanto ajuda, gente. O quanto mais fácil do que a pessoa ficar ali... Meu Deus, não posso olhar. E aí, a gente não consegue. Nossa fraqueza existe, né? A fraqueza humana mesmo, do pecado. E velho, quando chega no casamento, isso é uma parada que o G fala muito no date. A gente comentava que piora. Tudo piora no casamento. Então, assim... Explica essa coisa. Não... Então, tudo que é dificuldade, que é ruim, piora, entendeu? Isso mesmo. Porque essa muita questão... coisa melhora também. Essa questão... não, óbvio. Mas falando assim, essa questão da... No caso que eu tava falando da vida fraterna, né? Porque depois que você casa, aí a tendência é que você fique mais tempo ainda com essa pessoa. Então, tipo, às vezes você já gastava Você naturalmente, quando você tá namorando, você gasta um tempo com sua família, o Guilherme gasta com a dele, e beleza. Quando vocês casam... É o contrário, vocês passam a ficar agora 24 horas e aí no sábado e no domingo ali no início você vai sempre na casa dos pais. Então, tipo, você já inverteu a ordem da companhia, sabe? E é muito normal isso. Então, beleza. Aí seus amigos, você já vai começar... Já é um pouco diferente a convivência, porque, sei lá, às vezes tu tem que arrumar a casa. Vamos supor, tem amigo que não é casado. E, pô, tu tem um cansaço natural do fim de semana que você tem que arrumar a casa, que você tem que fazer alguma coisa lá pra sua casa que antes você não tinha. Então isso já é uma tendência ao casal ele se fechar mais ainda nele. E aí aqui eu tô falando que isso até certo ponto é bom, você tem que fazer isso, mas pode se tornar ruim, né? E quando vem um filho, e aí falando que nós pensamos, tipo, o filho demanda muito. Então pensa que nos primeiros meses ali, vocês vão evitar de fazer muitas coisas por conta da criança. Então, tipo, por exemplo, hoje, a gente já evita de sair mais... Se a gente pode marcar alguma coisa, tipo, sábado e domingo, a gente marca de dia. Porque se a gente conseguir fazer de dia e o Tomás dormir 5, 6, 7 da noite, é ok. Agora, se a gente marca uma parada que tem que começar às 6 horas, que é a hora que ele tá indo dormir, ele fica
tipo, né? O bicho vira o Denis o Pimentinha, velho. O moleque fica muito atentado. Então você já tem uma tendência a mudar, porque as pessoas tendem a sair de noite e você agora quer sair de dia. E aí, nessa, você fica cansado. Então você fala, pô, vou sair um pouco menos. E é normal, você vai sair um pouco menos, entendeu? Então o casal, dentro do casamento, ele vai tendendo a dar mais, vamos dizer assim, força pro núcleo familiar dele. Que isso tá certo, isso não tá errado. Tipo, pô, tu fazer uma coisa com teus filhos e tal, é muito bom. Só que, se você, no namoro, não treinou essa saída de si, se o casal, como casal, né, além das pessoas, porque não é o meu futebol, a gente tá falando aqui do meu futebol na terça-feira, que eu quero jogar lá, ou a Monique contra as amigas dela. A gente tá falando enquanto casal. Se o casal, como casal, não treinou sair de si e ter esses momentos com outras pessoas, no casamento a tendência é que piore, que ele fique mais fechado. E aí, quando casais ficam muito fechados, a gente sabe o que vai acontecer. Você não tem costume de partilha, o casal, você fica vendo muito só uma pessoa, aquele clássico, você começa a ver muitos defeitos daquela pessoa e fica batendo aqueles defeitos, aí você vê uma outra pessoa uma vez a cada 7 meses e fala, nossa, essa pessoa é perfeita, porque ela não tem o defeito que eu tô vendo aqui. Então, tipo, você começa com experiências talvez superficiais no trabalho. Então, tipo, isso, né, de ficar vendo qualidades sem olhar defeito de outras pessoas, e aí você começa a comparar tudo com seu esposo e com a sua esposa. Então, é uma parada muito ruim. Então, se o casal ele não treina no namoro, quando chega no casamento, essa parte da vida fraterna, ela piora, porque não tem como não piorar. Aí, sei lá, você tem 2, 3 filhos, vai ficar mais difícil ainda. E quando você tiver 3 filhos, as pessoas não vão te chamar pra vocês irem na casa dela, porque ninguém quer ter que fazer comida pra 3 crianças. Então, sei que vai ter que chamar as pessoas pra em casa. Cara, eu vi um casal partilhando isso no Instagram, né? Ele falou, pô, depois que eu tive o 4º filho, ninguém nunca mais me chamou pra almoçar, velho. Porque tu tem que ter uma mesa pra sei lá quantas pessoas. É uma confusão. Almoço é só na casa da avó agora, é só a mãe que chama. Mas em relação a isso, é até um ponto interessante, porque se você se cerca de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, até de outros casais, e eles caminham junto com você, chega numa fase que tá todo mundo na mesma. Então, sim, olha o quanto ajuda. Tipo, por exemplo, hoje nesse encontro que a gente tem com esses nossos amigos, todos já estão casados e todos já têm filho. Então a gente marca... Todo mundo já sabe que vai ter criança enchendo o saco, sacou? Assim, tipo, gritando, e criança grita e chora. E aí o pessoal no grupo aqui já até falou assim, não, eu já vou levar pra tomar banho lá e já chega em casa com sono e capota, assim. Então, a gente marca as coisas de dia. Então é mais fácil quando você realmente convive com pessoas que têm o mesmo, né, o mesmo objetivo e que estão vivendo a mesma realidade. Quando é algo muito assim, imagina eu e o Rodrigo casados com o Tomás, e se a gente ainda estivesse convivendo, e não é que é ruim, mas assim, convivendo de ser os nossos amigos mais próximos, as pessoas que ainda estão solteiras, que frequentam, tipo, bares, que é, tipo, à noite, entendeu? É uma realidade. Aí, realmente, nós vamos virar o casal chatão, entendeu? E é normal a gente ter que ter ao nosso redor pessoas que têm uma realidade semelhante, porque senão fica difícil, realmente. Até mesmo essa questão da partilha da própria vida fraterna, né? Nossa, esse negócio de partilha é tão, assim, intenso e, tipo, acho que é tão importante que... Vocês estavam falando hoje que vocês têm um churrasco, né? Hoje a gente tem uma partilha com amigos nossos que eram do dating. Tipo, vai ser aqui, inclusive, com o Jerônimo. De tão que a gente viu como isso é frutuoso, sabe? Como isso... Enfim, como isso realmente nos forma e nos ajuda. E vai ser uma coisa completamente fraterna. Mas a gente tava, tipo assim, o que a gente vai levar? Bolo! Pão de queijo. Umas coisas assim. E realmente cria essa amizade e a gente cresce junto com eles, sabe? E, enfim, isso é muito... É massa que fica, como você falou, tipo, nas mesmas fases... ao mesmo tempo, assim, tá ligado? Tipo, sim, em equilíbrio. Então, tipo, esses casais, a gente até brinca, né? Que provavelmente a gente vai casar tudo meio perto, assim. Não é diferença. Vocês preparem um casamento por mês. Em 2017, a gente foi uns 15 casamentos. Nossa. 2018, uns 14. E 2019, que foi o nosso ano, teve mais uns 8, assim, sem exagerar, velho. Era insano. Era muito louco. Tinha mês que a gente ia em 2 casamentos. Nossa. Mês. Gente, isso existe no mundo normal? Não, as mulheres... Mas aí depois de... Pro homem é de boa. Porque pra mulher, assim, você começa pagando... Paga vestido top, maquiagem, cabelo. Depois do 5º, você fala assim, já sei fazer. Cabelo, tá ótimo assim. Sabe, assim, não tem a menor condição. Mas a gente tava até conversando esses dias que chegou num ponto, e que é bem horrível isso, mas que a gente...
tava muito feliz por aquelas pessoas que estavam casando, mas a gente já tava ficando exausto. Tipo assim, caralho. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse falar assim, gente, eu tô cansada de ir em casamento, porque casamento é tão gostoso. Eu não fiquei, não, mas... o Rodrigo não ficou. As pessoas acho que mais pra mulher, né, assim, que tipo, que demanda muito de nosso tempo, mas obviamente que isso é pouco. O Gaio isso é... Não, mas isso é bobo, assim, até parece. A gente não tem nada melhor do que partilhar a alegria, né, de uma confirmação da vocação, assim, é muito maravilhoso sempre. Gaio, eu tô brincando, eu te amo. Mas assim, é isso. Preparem-se, vai ser desse jeito. A gente comemora quando tem, tipo, 3 casamentos no ano, né? Caraca, esse ano a gente tem 3 casamentos. Que começa a pegar muito, assim, tipo... Vem muito, aí depois já engata. Agora é festa de um ano, né? Tem milhares de festas de um ano. Mas é muito massa. Eu pelo menos, eu gostava muito mesmo, assim. Tipo, casamento é uma festa que... Pô, eu falava pros meus amigos, né? Principalmente os que não são da igreja, eles já falavam... Caraca, Rodrigo, tu tá todo final de semana em casamento. Eu falava, velho, graças a Deus, já foi casamento? Tu come de graça... Tipo, é uma festa comida que tem... boa, né? Pô, É uma comida caraca, alegria, e todo mundo alegre, bar, open food, de graça, velho. O nego querendo pagar R$250 pra ir no show ali, no asfalto ali, velho. Mais uma coisa, assim, que Nossa, inclusive, lembrei agora, falando sobre um pouquinho sobre até a festa de casamento. Eu acho que talvez tenha um podcast com um tema, assim, de talvez sobre preparação do casamento. Eu acho que seria legal. Mas, sobre a festa, né, em si, a recepção, que nem todo mundo faz, e principalmente nesse tempo de pandemia, poxa, é uma situação super delicada, e obviamente que a gente tem que valorizar muito mais o sacramento em si, né, que realmente é a parte, a maior, né, a grande. Mas eu me lembro muito do Rodrigo... Porque essa questão da vida fraterna ficou tão forte pra ele. E assim, gente, é muito louco, eu tô falando muito isso. É porque, pra mim, o meu namorado na época, ele virou um outro ser humano. Vocês não estão entendendo. Jesus me curou. Por meio das amizades, sabe? Então, Jesus. assim, é muito louco. Hoje em dia ele tá aqui à frente de um podcast. Você não imaginava isso anos atrás. E aqui falando o quanto é legal a vida fraterna. Porque, tipo, o Rodrigo, ele tinha uma tendência a ser uma pessoa mais fechada mesmo, assim, em vários sentidos. E ele virou realmente uma outra pessoa. E pra mim isso foi muito bom, né? Enfim, pro nosso namoro não tem nem comparação. E aí me lembro que quando a gente tava preparando, assim, um casamento, eu via que ele tinha uma alegria muito, assim, nossa, que era transbordante, que me contagiava, assim, quando ele pensava na recepção. Porque ele fala, inclusive, ele justificava para as pessoas que falavam assim, nossa, mas vocês acham que vale a pena? Porque gasta muito dinheiro. E aí o Rodrigo sempre falava assim, vale. E assim, não é nem simplesmente porque é um evento legal, mas é justamente o que ele falava muito, sabe? Que é um clima diferente, é uma alegria que não... que você não viu em lugar nenhum, assim. E depois que a gente viveu isso, eu acho que nunca na minha vida eu fui em um evento que realmente é aquela felicidade divina, assim, sabe? Que enche a gente e que vai transbordando, assim, pra todas as pessoas ao nosso redor. E aí as pessoas, depois que passou o casamento, a gente tava na lua de mel, a gente recebia mensagem dos nossos amigos falando assim, eu não sei explicar o que foi aquele dia. Tipo assim, o que foi aquele dia, sabe? E aí não falando simplesmente da festa, falando de pessoas que às vezes não tinham... que chorou na cerimônia. Que não tinha experiência de encontro com Deus mesmo, e que na cerimônia foram muito tocados. E quando chegou na festa, falou assim, cara, eu nunca vi sorrisos tão, assim, sinceros, sabe? De todo mundo que tava ao redor. Você imagina, você tá num lugar que foi com pessoas escolhidas a dedo por você, e que estão ali celebrando com você junto esse dia. Então, assim, é um negócio realmente diferenciado. E aí, naquilo ali que a gente vê, assim... a importância de uma vida fraterna. Porque eu olhava pro meu lado, eu tava rodeada de irmãos que estavam partilhando comigo essa alegria, assim. Pessoas que te olhavam de forma fraterna, né? Isso, assim. E assim, que olhavam, falavam assim, não simplesmente de tipo, nossa, a gente tá aqui feliz porque a gente tá numa festa que come bem, bebe bem. Não, mas a gente tá feliz porque vocês, tipo... confirmaram a vocação de vocês e a gente sabia que ao olhar para aquelas pessoas no vídeo que tem do nosso casamento, eu vi a gente abraçando, inclusive o pessoal do dating, como era forte para mim, porque eu sabia que aquelas pessoas estavam nos abraçando quase que como dizendo assim, tipo, bem-vindo a esse mundo, né? Porque nós fomos um dos últimos a nos casar, assim, e aí... Talvez eles estivessem cansados já, hein? Igual você fala. Não, mas assim, e aquelas assim, sabe? Contem com a gente. Eu sentia muito isso, de tipo, é muito maravilhoso, sabe? Viver essa caminhada, assim, com várias pessoas juntas. Cara, eu acho, assim, se der, sabe? Sem fazer loucura, façam festa. Porque é um sentimento, assim, eu acho que eu nunca vou passar por aquilo ali de novo, sabe? Meus amigos que não frequentam, né? Que não são da igreja, eles até hoje falam, não sei se eles estão mentindo, espero que não, mas... mas assim, pô, os caras... Rio, essas paradas que essa galera gosta muito, sabe?
E, tipo, tem um amigo meu que eu tiro, toda vez que a gente fala do casamento, ele fala: Mike, eu nunca fui numa festa igual aquela. Tipo assim, eu nunca fui num evento igual aquele. E, sabe, era uma festa de casamento. O que tinha? Ele foi em outras, ele já foi em open bar, já foi em... Mas o que tinha de diferente ali? E era esse ambiente mesmo, né? Essa coisa dessa... Uma festa em que tem todas as pessoas que você conhece, sabe? Tipo, é formado só por pessoas que são seus amigos mesmo, ainda mais, né? Não só conhece, mas é muito amigo. Então, é uma experiência, assim, eu acho que ela é realmente um sinal visível desse invisível de amizades que o casal tem, sabe? Então, é uma experiência fantástica, eu recomendo mesmo pra todo mundo. Assim, não deixe a gente fazer festa, eu sei que vão falar... Hoje, olhando, tipo, tu gastou o dinheiro... Pô, tu gasta dinheiro. Com aquele dinheiro ele dá pra ter feito muita coisa lá em casa, dá pra ter comprado várias coisas, mas é uma experiência que eu não me arrependo nem um pouco. Até hoje, assim, que... Quando você vai fazer festa, você tá meio idiota, né? Tu contrata umas paradas, assim, tipo... Nada a ver. Pô, e tudo de casamento é R$1.000, né? É tipo assim, pô, eu quero esse papel higiênico diferente aqui. A mulher vira, pô, R$1.000. Aí tu, beleza, eu quero esse papel higiênico. Não tem problema. R$1.000, tu tá nem aí. Aí depois quando tu passa assim, pô, velho. Mas mesmo assim, mesmo pensando nos valores, sabe? Tipo, é uma parada que a gente não se arrepende de jeito nenhum mesmo, assim. Faria de novo, sabe? Se tivesse a oportunidade de fazer de novo. Vocês dois, né? Que fique bem claro, né? Eu ia falar de casar de novo, mas aí bicho, você tinha que ver a cara dele. Na hora que eu falei casar de novo... A cara dele, casar de novo, vocês dois que fiquem bem claro. Que bom que o namoro é um discernimento, né? Ainda dá tempo de ir embora. Não, a gente, quem sabe uma festa de ali uns 50 anos de casar, olha só. Assim. Mas a gente teve uma vivência meio forte, assim, também com a vida fraterna, que vocês estavam falando, que sentiram muito no casamento, né? No nosso foi num momento diferente, porque a gente não casou ainda, mas foi num momento meio triste, que foi quando... Meio triste, assim, por um lado, né? Foi quando a Mavi foi fazer um intercâmbio, né? Pequena partilha aqui sobre a gente. Por favor, partilhem, eu amo isso. Tá? Segurem essa. 2 meses de namoro. Vocês têm quanto tempo de namoro agora? 3 anos e meio. Fizemos essa semana, inclusive. E vocês têm quantos anos? 23. Vai fazer 24 daqui a pouco, mas enfim. E aí a gente tinha 2 meses de namoro, ela foi pro intercâmbio, passou 5 meses na Itália e tal. E aí foi o momento mais cabuloso, assim, porque a gente não tinha tido nem a primeira briga até então, entendeu? Era tudo flores e tal. Guilherme, eu vou pro intercâmbio. Claro, vai lá. Nossa, que massa, amor, tô muito feliz de você e tal. Eu realmente tava, só que a gente não sabia que era tão difícil. Só que o problema é que, assim, a gente não se conhecia, entendeu? Eu era o cara que, eu costumo dizer que antes da gente começar a namorar, eu era conselheiro amoroso dos meus amigos, eu nunca tinha namorado. Eu era o conselheiro amoroso, tipo assim, dava altas dicas. Só na teoria, né? Só na teoria aqui, ó. E aí, quando foi a minha vez, eu falei, cara, cadê eu aqui pra me dar os conselhos agora? Porque, tipo assim, eu tô errando tudo que eu falei. E aí foi muito difícil. Foi o momento que a gente mais se conheceu, porque a única opção era dialogar mesmo, né? Sim. A gente só tinha um diálogo, não tinha o que fazer, assim. Não tinha aquela parada, tipo, teve uma pequena discussão, aí você se encontra, dá um abraço e fica tudo certo, esquece. Não, a gente tinha que conversar. E ficava muito naquela parada de, tipo assim, segurar o sentimento, não sei o que e tal, ia virando uma bola de neve, enfim. E assim, são PS, a gente tinha 5 horas de diferença. E... De fuso horário, né? E assim, o meu era mais pra frente, só que então a conversa demorava muito, né? Demorava muito, mas é real. Até chegar lá eu já tinha ficado de boa já. Então... Mas é real, assim. Oi, 5 horas depois, pô, velho. E tipo assim, eu acordo muito cedo e o Guilherme, tipo, acorda muito tarde, né? Isso, inclusive, é uma coisa férias, uma parte eu tava de férias. Mas, assim, isso realmente acontecia. Tipo assim, a gente ia dormir meio brigado, aí eu acordava com uma mensagem dele, aí eu já tava chorando de manhã e eu tinha que esperar 5 horas pra ele acordar, sabe? Tipo... Caramba, Mas, assim, o que eu quero focar é que os meus amigos e os amigos dela também foram, tipo assim, peças fundamentais pra gente passar por isso, assim. Em alguns momentos a gente pensou que não ia conseguir passar mesmo, que ia acabar terminando, que tava muito difícil. Mas sair com os meus amigos... E, tipo assim, neguinho, conversar comigo, me ouvir, tá ligado? Tem até uma amiga nossa que nem conhecia a Mavi na época, era minha amiga já, mas não conhecia ela. Que um dia a gente foi pro McDonald's e eu fiquei lá desabafando um tempão e ela me ouvindo, assim, tendo realmente um momento fraterno ali comigo. E aí ela falou, eu posso mandar uma mensagem pra Mavi? Eu não conheço ela e tal, mas eu já passei por uma coisa parecida. E aí ela mandou mensagem e era tudo que a Mavi precisava, porque como ela tava lá, ela não tinha... Tipo assim, não tinha amigos, né? De muito tempo. Ela tava no intercâmbio, conhecia algumas pessoas lá na época, né? De meses. Amigos lá, né? Amigos que, tipo, ela conhecia há 2 meses e tal. E aí essa menina mandou mensagem, a Mavi conversou com ela também e tal. Então, tipo assim,
esse olhar... Hoje em dia, ela que escolhe os presentes do Guilherme, porque ela é muito mais criativa do que eu. Exatamente. A Mavi me dá os presentes e eu descubro que foi ela que fez, tá ligado? Por favor, eu preciso muito disso, me ajuda. O que vale é a intenção, mas enfim, essa visão fraterna, assim, esse acolhimento fraterno dos nossos amigos foi essencial, assim, pro nosso namoro nesse momento. Legal. Com certeza. Bem, depois do dating, né, a gente tá passando por uma experiência agora que é do Family, vocês conhecem, né? Que aí é pra casais casados e a gente faz estudo em cima do Amor e Responsabilidade, que é um livro... Aí o Family, né? Enfim, eu abreviei. Mas algo que o G uma vez comentou, né? E eu lembrando, obviamente guardado as devidas proporções, mas é isso, assim, é o que eu falo, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, tipo, namoro é muito um treino. Ele nunca vai chegar a algo que pode acontecer no matrimônio, mas é melhor você ter do que não ter. Mas que o G tava comentando com a gente assim, cara, e se... Tipo, essa experiência que você teve de ficar longe da Mavi, né? E se a gente aqui que tá no You Family, e se, tipo, um dos cônjuges acaba falecendo? Tipo, qual que é a importância, sabe? A importância de ter essa rede de outros casais ali que sabem onde aquele casal quer chegar. Então, pô, tu tem um conforto de... ele tá no céu. São coisas diferentes do que pessoas de fora vão acabar falando, sabe? Tipo, reza pela alma dele, ou dela, né? Outra coisa, o falecimento de um filho. Tipo, são coisas que... Você ter uma vida fraterna, você ter amigos próximos que querem a mesma coisa que você, igual a gente tá falando, é muito importante. E pra você... E, de novo, assim, nunca vai ser a mesma coisa, não chega nem perto, né? Mas é um treinamento no namoro que você tem que se acostumar a fazer, velho. Porque... E aí, se você não se deixar abrir... E eu nem consigo imaginar como é que... Quer dizer, hoje eu não sei como é que é perder, mas eu acho que eu consigo imaginar um pouco depois do Tomás, né? Só a ideia de pensar em perder ele, assim, já é algo, sabe, muito ruim. Mas esses casais, às vezes, que perdem... Não tô querendo falar que é culpa deles ficar assim e tal, mas... Será que talvez um treino não poderia ter ajudado pra se abrir até, tipo, numa terapia, sabe? Às vezes nem com um amigo, mas tem gente que não tem... É porque eu não quero usar as palavras erradas, assim, pra ficar parecendo que é culpa total das pessoas, sabe? Mas tem gente, assim, que não consegue ir pra uma terapia quando isso acontece. A gente tem um amigo, né, que passou por essa experiência de perder um filho na barriga. A esposa dele tava na barriga ainda. E ele falou, assim, tipo, cara, se não fosse a terapia... Sabe, talvez eu estaria até hoje amargurado mesmo, assim. E ele teve esse treinamento de partilha, diálogo participou do dating e tudo mais. Então, assim, é muito importante que nós saibamos viver em comunidade, né? Tipo, que a gente se acostume a estar aberto para outras pessoas. Tem coisas que vão ser fechadas da família e tudo mais, tem coisa que vai ser fechado do casal, obviamente. Também não é sair... namorando a 3, a 4, assim, né? Que parece que o amigo sabe de tudo que acontece no namoro. Também não é assim, galera. Aí é um pouco demais, Mas essa abertura, ela é essencial, assim, porque é aquilo lá que eu falei, né? E botando de jeito bom agora, porque a Monique na última vez... tem coisas que pioram muito, sabe? Isso é um lado deles, assim, tipo, que... Você tem que saber trabalhar isso pra estar aberto quando precisar, né? E assim, esse ano aconteceu uma coisa bem parecida, assim, pra gente. O pai do Guilherme faleceu e uma semana depois o meu avô faleceu. Então, assim, eu tava passando por um momento que duas das pessoas mais importantes da minha vida, que era, tipo assim, o Guilherme e a minha mãe, estavam passando pela mesma coisa. E, assim, o que me segurou muito pra estar de pé com eles, sabe? Tipo assim, ajudando eles, foram os nossos amigos, sabe? Eram os nossos amigos que perguntavam, olha, como é que você tá? Porque eu sei que tá sendo um momento difícil pra você. E eu ficava, gente, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu posso fazer pra ajudar eles, sabe? Enfim, e realmente foi uma coisa que eu fico muito grata a cada uma das pessoas que me mandou uma mensagem, que falou assim, como é que o Guilherme tá, sabe? E hoje em dia eu encontro as minhas amigas e elas sempre perguntam, como é que o Guilherme tá? E pra mim isso é muito significativo, sabe? De ver que as pessoas realmente se importam comigo, se importam com ele e estão ali abertas e dispostas a me acolher também quando, enfim, alguma coisa tiver difícil e tal, sabe?
Exatamente, eu recebi muita mensagem assim, e aí, como você falou, a nossa visão, né, enfim, a fé ajuda muito nos momentos de perda, né? E ter amigos que também têm a mesma fé que você ajuda mais ainda, porque eles vêm conversar com você sobre isso e tal. Visitas que eu recebi, tipo, meus amigos se preocupando de ir lá na porta da minha casa com Covid, todo mundo meio receoso, mas de ir lá na porta da minha casa ficar conversando comigo e tal, né? Porque eu perdi meu pai não tem muito tempo. Isso faz uma diferença absurda, assim. Você vê as pessoas saindo de si mesmo, se entregando ali pela sua amizade, porque elas sabem que você precisa naquele momento, que você tá mal, né? Então, tipo assim, é realmente uma coisa extraordinária mesmo. É o ordinário que se torna extraordinário, né? Exatamente. E eu vou entrar eu acabei de pensar nisso aqui, mas que hoje a gente é muito acostumado a... Uma parte da vida fraterna, né? Sendo bem sincero, eu vejo hoje isso me treinando muito, mas a gente é muito acostumado a querer fazer as coisas pra gente, né? Então, eu não vou falar que é de agora, porque eu acho que a humanidade sempre foi assim, mas com celular, tecnologia, inclusive, eu acho que piorou um pouco, mas você é muito acostumado ali, tipo, pô, a gente tá junto, mas não tá, né? Tipo, eu tô no Instagram, você tá no seu Instagram, a gente tá conversando, mas tá toda hora pegando o celular e olhando o WhatsApp. Então, tipo, quando a gente tem essa partilha, o dating me ajudou muito nisso, essa partilha real de você aprender a ouvir outras pessoas também, além de falar. Eu vou falar que isso me ajudou muito com o Tomás hoje. Tipo, cara, eu tinha muito medo do pai que eu ia ser por conta disso que a Monique até comentou, de eu ser mais fechado, sabe? Eu falo, pô, quando vê uma criança, a criança ela espera, e ela não só espera, mas ela precisa muito mais de você nesse ponto de conversar, o Tomás não conversa ainda, né? Mas ele já dá sinais, assim, do que ele quer. Então, tipo, se você é uma pessoa impaciente, e é um outro treino isso, você pode treinar de várias formas, mas essa eu acho que é uma delas. Se você sabe, se acostuma com tudo isso, com os defeitos, sabe? Porque, tipo, tem gente que tem filho e, tipo, acha que a criança ela tem que sair um adulto, né? Tipo, ela tem que saber que ela não pode gritar, ela tem que saber que ela não pode chorar, ela tem que saber que ela não pode acordar às 4h30 da manhã, né, Tomás? Mas... Quando você escutar isso... Ia ser tão mais fácil se ele já soubesse, né? Mas, assim, isso de você perceber, conseguir gastar tempo, né? Escutando outras pessoas, de verdade, eu acho que me ajudou muito o dating nessa... Foi uma experiência fantástica pra me preparar pro Tomás, assim, mesmo. E também ter contato com os filhos de outras pessoas e ver que, tipo, amigo meu chegando assim, falando, tipo, a criança tá desesperada, berrando, e aí chegava, sei lá, o Thiago, por exemplo, da Pri, né, chegava assim, criança chora, tipo, você vai fazer o quê, velho? Sabe, não foi você que quis casar? Então, criança chora. E hoje é muito isso, né, às vezes eu tô mais desespero assim, aí tu olha e fala, deixa eu pegar ele aqui porque criança chora, sacou? É o caso, então... Você tá aberto, gastar tempo com outras pessoas, eu acho que é um outro treino nesse aspecto ainda, né? Que eu acabei de pensar, assim, que eu acho que me ajudou muito nisso, né? Tipo, estar disposto para outras pessoas, porque igual a Monique falou, eu era muito fechado, né? Com certeza, a gente tá meio acostumado, assim, tipo, por exemplo, Instagram. Ninguém posta uma foto que você acha que saiu feio. Tipo, tô com o cabelo zoado, não vou postar essa foto. Tô com espinha, não vou postar essa foto. E aí acaba que você vai criando ali uma imagem sua, a imagem mais perfeita sua, entre aspas, assim, né? Tipo, as pessoas conhecem esse lado e tal. E aí vai escondendo os defeitos, né? Os defeitos físicos, né? Porque o Instagram é mais de foto e tal, mas enfim, qualquer outra rede social. E aí, por exemplo, a parte das partilhas no dating, aí quando você chega lá, você tá meio acostumado nessa de esconder os seus defeitos e tal, fingir ser uma coisa que você não é, e chega uma pessoa e quebra o gelo assim, fala tipo, pô, a gente passou por isso aqui. Você fala, aberto. Tipo, um livro aberto. Você fala, mentira, tipo, que coragem dessa pessoa e que maravilhoso que ela falou isso. Porque eu nunca teria coragem de falar isso com alguém. Tipo, e às vezes é um casal, né, no caso aqui da rede de missão, é um casal que você nunca viu. Tipo, a primeira partilha que vocês vão ter. E aí a pessoa vai lá e fala assim na lata, você fica tipo... Meu Deus, que maravilha, é isso. Eu precisava ouvir isso, eu precisava falar sobre isso. Você ouvir a outra pessoa, né? Que aí você fala assim... E de fato, assim, às vezes a gente acha que... Até mesmo contar, óbvio, que a gente precisa se envergonhar daquilo que a gente sabe que não é adequado. Porque, né, o pecado faz isso e é bom que faça, que nos envergonhe e nos humilhe. Mas até mesmo essa humilhação pública, o quanto é engrandecedor, tanto pro casal que tá ali partilhando, mas para as pessoas que estão escutando também, né? Que justamente que aprendem com aquilo, ou então...
pensam, poxa, eu acho que eu vivo o mesmo, né? Então talvez tenha que melhorar, que é aquilo que a gente já tava falando. E quão lindo é, depois de um tempo, você ver como essas pessoas cresceram também nessas virtudes, né? Quando elas partilham, enfim, você fica... Nossa, que bonito. Há 3, 4 meses, elas estavam sofrendo muito com isso. E agora, eles partilhando de novo, você vê como realmente teve, enfim, uma cura. Eu não sei se a palavra é cura, mas... Nisso, eu vou dar um exemplo meu, porque eu não quero ficar tocando na vida de ninguém, de outras pessoas, mas é até engraçado que eu acho que as pessoas hoje, quando entram na Redmissão, não sei qual que foi a experiência de vocês, mas algumas pessoas acho que me veem assim e falam, nossa, o Rodrigo não para de falar, fica fazendo piada toda hora, às vezes pode até ser um pouquinho, eu sei, né, um pouquinho... Toda hora tá saindo uma piada quando faz reunião. Mas ele é assim em casa, faz reunião comigo. A cada momento ele pensa numa piada rápida, pronta, é o tempo inteiro, ele é assim. Meus alunos, se algum aluno escutar isso aqui, ele vai ficar muito confuso, porque na sala Sim, eu sou... Pois esse é meu marido, eu dou risada o dia inteiro. Mas, enfim, mas assim, tô falando que essa importância da partilha, né? Porque se você escutar, por exemplo, a Xanda falando como ela me conheceu, a gente teve uma partilha na Redmissão que, tipo, a Xanda chorou, falando assim, tipo, eu não conseguia conversar com o Rodrigo. Me sentia acolhida. Eu não me sentia acolhida, eu me sentia... Eu espero que tenha mudado. Mas... Não, mas assim, ela falava que ela tentava conversar comigo e, tipo, não conseguia, sacou? Porque eu era muito fechado. E no início da Redmissão eu era assim. Então, às vezes eu dou um testemunho desse, não é pra falar assim, tipo, eu sou melhorzão e tal, mas é justamente isso, eu vi assim, você vê também uma certa evolução das pessoas, eu acho que... Gente, eu Pokémon total. Amadurecimento. Tá. Pode mas evoluir tá errado? Sei lá, mas eu acho estranha essa palavra. Foi um amigo meu que um dia falou isso e eu pensei, nossa, realmente é muito Pokémon, evolução. Tu vai ficar escutando Saulo agora. Mas eu gostava de Pokémon. Pois é, né? Eu gostava quando eles evoluíam. Era mó legal. Mas aí, assim, você vê realmente esse avanço das virtudes, eu acho que te coloca, eu também posso avançar. Tipo, alguém que você conheceu de um jeito e depois você vê ele como tá, né? Eu acho que isso é muito bom. Então, aí agora assim, eu queria fazer só antes, de novo, agradecer aos nossos colaboradores, tem que lembrar de fazer esses mexendo assim. Eu acabei de lembrar o aviso que eu esqueci, velho. A gente tá com um grupo agora no WhatsApp, que lá a gente tá publicando... Caraca, ninguém me lembrou, velho. Eu tinha esquecido total. A gente sempre solta todos os avisos da Redmissão lá, então, episódio novo que sai... publicação no blog, formação que a gente for dar, vai estar sempre lá nesse grupo no WhatsApp. É um grupo fechado, só quem manda mensagem é o administrador. Funciona tipo um canal no Telegram, só que a gente fez no WhatsApp em vez de fazer no Telegram, porque tem muitas senhorinhas que a gente conhece e elas não usam o Telegram. Então a gente Eu também não uso, e eu não sou uma senhorinha. Tem jovens também que não usam. E eu nem chamo de Telegram, eu chamo de Telegram. eu acho tão engraçado. Vai começar com isso de novo? Nossa, sério, eu acho que eu não sei. Discussão. Eu não sei se sou eu. Cara, ela sempre pega no meu pé porque eu falo Telegram. Sei lá, velho. Telegram. Eu falo Telegram também. Velho, achei que tinha ficado do meu lado. Não, eu falo Telegram. Mas a gente tá com esse grupo lá. Então, se você quiser entrar, tem um link lá na nossa bio. Se você tiver muita dificuldade em fazer isso, manda uma DM no Instagram que a gente te explica, tá bom? Não vai encher o WhatsApp de vocês, tá bom? Não, de boa, são poucas mensagens. Assim, a gente só manda realmente quando tem algo novo. Então, por exemplo, o grupo Fé Partilhada que vai ter, a gente vai mandar lá, galera, a gente tá começando aqui 30 minutos, lembra hoje e tal. Nossa, um lembrete. Formações também pela Escola de Formação da Arquidiocese. E aí também é uma forma também de você ficar sabendo, né? Sempre que tiver formação aberta, né, pra qualquer lugar que seja, a gente vai avisar. E aí vocês podem estar por dentro. A gente avisa no Instagram, mas a gente sabe que o Instagram tem muita coisa, né? Então, se você quer ficar mais perto ainda da rede, dá uma olhadinha lá, tá bom? E se você quer se tornar um colaborador de novo, graças aos colaboradores que isso aqui é possível, fala com a gente. Dá uma olhadinha lá na colaboração, lá no link na bio também, tá? Mas então, eu queria ver com vocês... Queria perguntar, na verdade, agora... Eita! O teste. Não, eu tô brincando. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a motivação de se colocar à disposição de coordenar um novo dating. De onde que surgiu essa vontade? E, sei lá, foi o G que chamou e vocês só aceitaram? Não, é porque, pra quem não sabe, assim que a gente abriu o pau... Eu não sei se eu falei já nesse episódio, né? Mas eles vão coordenar o próximo dating que tiver.
Não? Eita. Não, Se não podia falar, o G vai ficar muito... Não, mas acho que podia, né? Ele falou que podia falar. Podia. Então, a Mavi e o Guilherme vão coordenar o novo dating. Tem outro casal também, enfim, não vou falar aqui porque eu não tenho certeza de quem é o outro. Mas acho que vocês nem chamaram ainda, né? A gente nem tem muita certeza Então, também. A gente também não. Então tá bom. Então, por A enquanto... gente tem alguém em mente, sim. Então, por enquanto é a Mavi e o Guilherme, eles vão coordenar o próximo date. Então, se você é de Brasília e quer saber também, fala com a gente aí, mas esse é só presencial, tá? O dating é só presencial, não tem online, então só quem é de Brasília. Mas eu queria que vocês falassem qual que foi a motivação pra coordenar, pra chegar e falar que vai coordenar um novo dating, pra participar de novo, porque vocês passaram por 2 anos, né? Sim. E por que ficar mais? Eu sei que a gente falou um pouquinho, mas assim, nesse papel agora de coordenador, sabe? O que incentivou vocês? Pode começar. Bom, eu acho que pode parecer meio clichê, né? Mas assim, uma das coisas com certeza que nos motiva é a gratidão pelo grupo de estudos que a gente passou, sacou? Tipo, como eu falei, foi uma coisa que salvou realmente o nosso namoro, assim. Pouco antes da gente começar o grupo de estudos lá em 2018, as coisas estavam meio capengando, ela já tinha voltado do intercâmbio, mas ainda estava meio capengando. E foi, assim, um divisor de águas absurdo na nossa vida, como pessoa e como casal, principalmente. Então, poder, sei lá, levar essa experiência a mais pessoas é uma coisa, assim, de uma gratidão absurda, sacou? E acaba que a gente vai reestudar tudo de novo e vai se formar muito, né, também. E não sei, eu acho que no fundo também a gente sempre teve, assim, uma vontadezinha de fazer mais coisas, assim, no sentido de, sei lá, da formação, essas coisas. A gente já tinha começado com o G há muito tempo, acho que lá em 2018 também, ou 2019. Eu acho que foi tipo, no finalzinho de 2018, 2019, a gente começou a conversar com ele sobre, enfim, o que a gente queria fazer, o que a gente se sentia chamado a fazer. E eu lembro que eu partilhei com ele assim, eu falei, Gê, mas eu tenho muito medo disso ser só uma vaidade minha, sabe? De, não, eu quero lá dar formações e tal, mas é só por vaidade. E ele falou, olha, Maria, reza, vamos discernir sobre isso, enfim. E aí começou toda a pandemia, enfim, tudo. E eu acho que a gente percebeu que o dating estava acabando e que os casais precisam conhecer isso que a gente viveu, sabe? É um tesouro muito gigantesco. Tipo assim, é um refúgio, assim, que é fora do comum. A gente recarregava as energias, assim, e é tipo, no mundo como está hoje, assim, a sexualidade e tal, você tem um contato com leituras, com formações, com partilhas que te mostram o verdadeiro significado do corpo e da sexualidade. Aquilo é uma coisa que encantou demais, é libertador demais. Tipo assim, e aí você... É um lugar muito bom pra você ser cientista, assim, né? Eu gosto de dizer que as pessoas que criticam a igreja, enfim, tal, não são cientistas, no sentido de que, tipo, as pessoas fazem a pergunta, tipo, isso tá certo? Por que disso? Por que daquilo e tal? E param aí, né? Não vão atrás, não vão pesquisar. Sim. E aí eu costumo dizer, tipo, pros meus amigos próximos falam isso, tipo, mano, vai lá, lê um blog católico que fala sobre isso, vê um vídeo do padre Paulo Ricardo, sei lá, lê algum livro e vê a opinião do outro lado também e tira sua própria conclusão, sacou? Pesquise. E o grupo de estudos nos permitiu muito isso. Sim. De, tipo assim... viva a castidade, a gente tinha isso na cabeça. Mas por quê? De onde vem isso e tal, não sei o quê. E foi lá que a gente entendeu todo o porquê, tipo, por trás disso. Que a gente falou, cara, isso aqui é a verdade absoluta, eu não quero mais sair daqui, sacou? É lendo aqui, estudando que a gente viu, tipo, é isso, sacou? Que preciosidade. Então, enfim, poder levar isso para as outras pessoas, estar à frente do grupo, né? Não é a gente que vai, tipo, comandar, somos os melhores anos, não. A gente vai ter que estudar muito ainda, né? Claro. Mas, tipo, estar lá de novo vai ser, sei lá, uma experiência que só de pensar já me alegra muito. É bom e demais. Assim, eu lembro que a gente tava numa partilha com o G e aí a gente comentou com ele, né? Que se tivesse precisando de alguém, a gente tava à disposição. E depois de um tempo, eu não sei, posso estar tirando da minha cabeça, mas eu tenho a sensação de o G falar que realmente era alguma coisa que tava incomodando o coração dele. De que ele queria entender como é que ia ser o dating depois, se ia ter, enfim, depois sem retiro, nem nada. E aí ele falou que, pelo menos, se tava faltando coordenador, tem alguém, sabe? E, enfim. E aí rolou que... Aí ele falou, pensa em um outro casal aí e tal, que pode acompanhar vocês. E tem um casal que é muito amigo nosso, eu arrisco a dizer até que é o casal mais amigo, né, que a gente tem, que foram as pessoas que nos apresentaram e tal. E entraram... Testemunhas do nosso casamento, com certeza. Eles entraram na rede de missão essa semana, agora são membros também, né? Pode falar nome? Pode, Bebé João.
Vocês estão escutando aí? Olha só. É pra escutar, tá bom? Escutem aí. Espero que vocês escutem. O João que mexe com a arte aqui do podcast. Mas aí, quando o Jerônimo falou, pensem num casal, a gente mandou a mesma mensagem, tipo assim, do mesmo jeito, um pro outro, né? E Tava no discernimento ainda, né? Pra entrar na rede. E a gente falou, não, mas vamos deixar quieto. A gente sabe, mas deixa quieto. E aí, depois de um tempo... Acho que foi, tipo, no dia seguinte. Sei lá, foi muito perto. Eles mandaram uma mensagem pra gente do tipo... E vai ter dating depois? Tipo, como é que vai ser? Alguma coisa perguntando de grupo de estudo, assim, a gente... Olha aí. Olha só. Pois é. Legal. E eu espero que dê certo, né? Vai Sim. certo. A gente passou por essa experiência, né? Igual a gente comentou de coordenar. E vocês estavam falando das coisas de ser testemunha. Vocês já se conheciam antes do dating? A Bebel e o João já, sim. né? Já. Ela fazia, né? A gente já terminou faculdade. E eles são amigos de infância. Mas eu também já conhecia a Bebel, porque ele já namorava há 1 ano, mais ou menos. Acho que tinha Então, um ano e meio. já era muito amigo do João e já tinha conhecido a Bebel, né? Eles que apresentaram vocês? Foi. Que massa. Mas, tipo assim, eles... tem uma amiga aí pra te apresentar. E aí no aniversário Gente, de eu uma adoro outra menina que você não pessoas conhece ninguém, eu falei, amigos bora. desse jeito. Aí eu fui no aniversário aleatório e conheci. Nossa, foi... eu ficava, não, porque eu vou te apresentar o Guilherme. Aí eu, então apresenta, né? Cara, velho, essa parada é muito louca. A Monique tem um casal de amigos nossos. Gente, eu tenho créditos no céu Cara, por conta disso. Olha só, lá em 2013, sei lá, 2014, ela falava assim, olha... Eu não vou falar o nome aqui, porque depois a pessoa escuta em 2035 e eles não casaram, porque eles não casaram ainda. Aí vai ficar estranho, né? Mas falou assim... Fala 2 nomes aleatórios. Amanda e Felipe, né? Não é o nome deles, então... Aí a Monique falava assim, ó... Tinha que apresentar a Amanda pro Felipe, o Felipe pra Amanda. Aí um dia ela... Só um parênteses, porque o que isso encaixa nesse tema? Vamos falar aqui. Porque amigos que são amigos de verdade, que têm esse cuidado com o irmão, tem uma sensibilidade, não é? De tipo assim... Nossa, uma pessoa que talvez daria certo, que ajudaria a outra a ser melhor, enfim, assim. Eu lembro até, só mais um parênteses, da Bebel falando, brincando, tipo assim, dos amigos do João, você era o único que prestava. Tipo isso, sacou? Não, mas eles sabem, tô brincando. Mas enfim, ela falou alguma coisa nesse sentido, tipo assim, se eu fosse apresentar pra alguma amiga minha, ia ser você, entendeu? É meio que essa sensibilidade, sacou? Sim. Os outros estão tranquilos, eles namoram também. Eles prestam, tá bom? Só que o Guilherme presta mais. Claro, faz matemática, né? É uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm. Não, e aí a Monique falava assim... Qual é o nome que eu escolhi? Amanda e Felipe. A Amanda tem que... Quase que eu... a Amanda tem que ficar com o Felipe, ficava falando. Aí ela chegava assim na Amanda e falava... Você tem que ficar com o Felipe. E só que eles, tipo assim... Não... Que estranho isso. Não, você tem que conhecer. Sim. Enfim... Tem que ficar no sentido de, tipo, ficar junto. Não esse vocabulário chulo aí que vocês viram. De beijar na boca sem compromisso. E aí, falava pro outro, pra ele, você vai ficar com a Amanda um dia, né? Vocês vão namorar, não sei o quê. Falava diretamente, só que eles não se conheciam, cara. Eu falava pra ele assim, nossa, eu queria muito que você conhecesse fulano. Mas assim, muito assim, porque eu acho que você... Aí ele, mas por quê? Eu sei quem é, mas o que tem a ver? Eu falei, não sei. Entendia, tipo, eu acho que vocês teriam tudo pra dar certo, assim. Cara, ninguém entendia. Aí, os dois... vamos tentar resumir a história, que é grande. Não, eu vou resumir, mas os dois, eles sabiam quem era o outro, né? Porque falavam, mas eles nunca... Eles não eram amigos, assim, conviviam, né? Nem de conversar nada, nunca, sabe? Aí, beleza, isso lá em 2013. Aí, o tempo passou, cada um namorou com 12 pessoas nesse meio do caminho. E aí, chegou no nosso casamento, olha isso. No nosso casamento, eles estavam lá. E eles começaram a conversar lá por motivos mais aleatórios do mundo. Que vocês nem conseguem imaginar. Não foi motivo de realmente, achei essa pessoa interessante. Não foi. Vamos começar a conversar. Não foi por isso. Ele foi querer, tipo, dar uma ajuda pra ela num determinado momento. E aí eles começaram a conversar. E aí, detalhe, os dois não lembravam sobre eu falar disso. Dos dois. Tipo, dos dois. Véi. Não se lembravam, porque já tinha tempo. E aí, bem no nosso casamento, eles começaram a conversar. E aí, em 2020, agora, começaram a namorar, tipo assim. Cara, que E, cara, e assim, tipo, um namoro que você vê que foi muito bom pros dois lados, sabe? Tipo, demais, velho. muito bom mesmo. Acho que um complementou um pouquinho o outro de forma muito positiva, assim. São pessoas muito de Deus, que nos, né, são grandes exemplos pra gente também.
queridos, assim, mas é porque você vê, realmente, essa sensibilidade de irmão que a gente falava, né? E quando ela me falou que tava conversando, eu comecei a chorar. Aí eu falei assim, ué, não, eu tive uma reação muito, muito louca. Eu falei assim, hã? Eu falei assim, você tá conversando com fulano? Ela, tô conversando, só que assim, lenta, normal. Véi, você tá de sacanagem. Tem anos que eu falo que vocês vão conversar e você tá aqui falando com ela. É mesmo, amiga, você sempre falava. E eu comecei a chorar, eu falei, véi, isso é muito de Deus. A Monique falava tanto que minha mãe sabia dessa história. Nossa. Quando a gente contou pra minha mãe... Ela falou, você não falava a Amanda isso. tá com o Felipe. Ela falou, nossa, Monique, você falava isso há anos. A minha mãe, tipo, de tanto eu sempre falava, que era, e assim, e essa minha amiga, ela tava passando por um período que é muito de, tipo, muita gente passa, de tipo, namora um monte de gente, vê que são pessoas que não valorizam e sofre muito com isso, né? Fica com aquela marca na alma, assim, de tipo, nossa, eu não sou valorizada, a pessoa não entende minha dignidade. E ela começou a sofrer muito com isso. Chegou a um ponto de pensar assim, cara, eu nunca mais vou, tipo, procurar alguém pra me relacionar, sabe? Porque eu não sou valorizada. E aí, no ano que já aconteceu isso, que foi no meu casamento, ela tinha se comprometido com Deus de que, assim, eu não vou mais pensar sobre isso. Se o Senhor quiser se tiver alguém realmente pra mim, que seja pelas suas mãos, assim, eu vou ficar quieta no meu canto, entendeu? E, assim, foi muito bonito mesmo ver como foi. E eu falava muito pra ela, eu falava assim, olha, tenta acalmar o seu coração, porque a pessoa que você é, porque ela sempre pra mim foi uma pessoa que sempre me levou muito pra Deus, né? Ela teve uma fase muito ruim de realmente praticamente sair da igreja, e isso pra mim foi, assim, devastador, porque eu tinha ela como uma grande amiga de caminhada. Mas mesmo eu não conseguia deixar... Eu falava pra ela sempre, você pode estar vivendo o que for, mas eu ainda consigo ver um brilho diferente, sabe? E ela falava pra mim que estar na minha presença era a única coisa que fazia que a chaminha ainda ficasse acesa. Então era uma troca muito boa, sabe? E aí eu sempre falava pra ela assim, que Deus prepara, de fato, pode demorar o tempo que for, mas Ele prepara uma pessoa especial pra gente no momento certo que vai ser. E ela tinha passado por várias tentativas muito frustradas de pessoas assim, realmente... que não, nada a ver. E aí, quando chegou... E aí, nesse meio tempo, eu cheguei até a comentar, assim, com o Rodrigo. Nessa época que ela tava nessa confusão, eu falava assim, nossa, amor, mas eu queria tanto que a Marina conhecesse fulano, isso perto deles conhecerem. Eu queria tanto, eu cheguei a comentar de novo, porque eu acho que eles dariam muito certo, assim, eu tenho uma sensação com isso. E aí o Rodrigo, amor, mas nada a ver, eles não convivem. Eu lembro direitinho, eles não têm um convívio, é mais difícil. Como é que eles se apresentar... Tipo, como é que a gente apresentaria, assim, né? E aí, aconteceu, né? E foi justamente essa pessoa... Eu já tinha colocado algumas vezes em oração, confesso a você. Então, assim, acho que Deus falou, vamos tentar, né? Se eles se casarem, conta pra gente, por favor. Sim, nossa, eu tenho bastante esperança que isso vai acontecer. E você falando da Bebel, foi engraçado, porque ela é amiga da Monique há muito tempo. Ele não, né? Ele, assim, a gente conheceu na igreja e tal já. Mas ela é amiga de infância da Monique. E aí, uma época, ela começou a namorar com um amigo meu de infância. Só que um amigo meu que, assim, ele não é da igreja. Só que, eu amo ele, né? Mas ele não é da igreja. Já que se comprometendo, vocês estão vendo? Não compartilha. Não, mas eu não... Até parece assim, tipo... Mas vai cortar. Mas assim, não batia, sabe? É aquilo lá que a gente tá falando de você conviver com pessoas que querem a mesma coisa que você. Então... nesse sentido, ele... O Rodrigo era bem... Assim, ele falava, cara... É porque, assim, nesse sentido, ele não queria a mesma coisa que a gente. Né? E, de novo, assim, não tem nada de errado com isso. Quer dizer, eu acho que tem uma parada errada, porque senão o que eu vivo não é verdade, né? Sim. Mas, assim, nunca foi problema pra gente parar de conversar. Você não pode obrigar disso. ele a querer fazer isso. Inclusive, né? é esse meu amigo que sempre fala, assim, tipo... Velho, teu casamento foi a melhor festa que eu fui e tal. Então, pô... A gente tem só pra mostrar assim, que a gente tem um relacionamento muito bom, sabe? Nunca foi problema pra ninguém. Só que quando eu via eles namorando, eu falava, olha... Eu acho que ela não quer a mesma coisa que ele. E é estranho duas pessoas assim namorando, né? Sim. E por mais que eu gostasse muito da presença dos dois, quando eu via os dois namorando, eu achava muito estranho. Tipo, eu não consigo... De verdade, assim, se escutar, beleza, não, né? Mas assim, eu não conseguia gostar... Porque pra mim parecia que não ia levar os dois pra lugar nenhum. Tipo, nem só por ela. Só que não é como se ela estivesse levando ele pra um lugar super ruim, assim. Ou, tipo, foi mal ao contrário, né? Ele estivesse levando ela pra uma coisa bem ruim. Porque não era essa questão, mas tipo, ela também provavelmente ia levar ele pra um caminho que era o que ele não quer viver. Então eu achava que os dois não iam conseguir crescer, entendeu? E era uma situação estranha, porque...
pô, ele é meu brother de infância, ela é amiga da Monique, e aí, sempre que a gente se encontrava, nunca fiquei de cara, eu acho, né? Pra ser super legal, né? Eu nunca fiquei de cara feia, a gente fazia coisa junto, obviamente, mas era estranho pra mim, sabe? Eu olhava assim e falava, velho, eu acho que pra nenhum dos dois... Não tá batendo. Tipo assim. Aí, enfim, depois eles terminaram, né? Tudo bem, beleza. Mas foi até uma época estranha, né? Que você falando isso da Bebel, assim, de ter esse... Tipo, isso aqui não bate, velho. Isso aqui não... E eu tava até conversando com um amigo meu. Enfim, a gente tava num lugar e eu tava conhecendo o namorado de uma amiga minha. E aí ela perguntou, né? Ele perguntou como é que você conheceu seu namorado. E a gente tava num ambiente que todo mundo se conheceu na igreja, né? E ele falou, tipo assim, mas todo mundo aqui se conheceu na igreja, gente? Como assim? Aí eu falei, deixa eu te contar que a propaganda que fizeram do Guilherme pra mim foi, ele é super da igreja. Aí eu tenho um outro amigo, né? Que ele também conheceu a namorada dele na igreja. E aí ele falando, isso é super raro, né? Aí eu falei, sim. E eu fiquei tipo assim... Ele não namora? Ele não quer ser... Como assim? Ele é super da igreja, de verdade. Nem era tão super da igreja assim. Mas Aumentaram você minha queria, bola. tipo, você tava... Não, lá no fundinho tinha alguma coisa. Cara, mas assim, eu acho que essas histórias, assim, servem só pra gente lembrar ainda mais, né? Da importância de cultivar boas amizades que nos levam mais pra perto de Deus, assim. Essa amiga... É minha amiga, mas passou a ser nossa amiga, né? Inclusive, o Rodrigo tem uma amizade muito boa com ela também. Desde o início do nosso namoro, eles ficaram muito próximos. Eu achei que ele fosse roubar minha melhor amiga. Eu achei real. Não teve uma época que eu falei assim, gente, eles conversam mais do que eu e ela, assim. Mas depois do nosso casamento, que a gente voltou da lua de mel, olha que coisa bonita isso, falando ainda sobre partilha. Ela mandou mensagem pra nós dois e falou o seguinte, gente, eu quero que vocês venham aqui em casa porque eu quero partilhar algo com vocês. E aí a gente foi na casa dela e aí ela simplesmente foi contar pra gente que no nosso casamento ela teve uma nova conversão. Tipo, no casamento, entendeu? Durante o casamento. E aí, pra gente, a gente também ficou super emocionado, obviamente, né? Não é nada... Não somos nós quem fazemos nada, então é só Deus mesmo. Mas ela disse que ao olhar nós dois lá no altar, tipo, confirmando a nossa vocação, ela voltou a fazer um exame de consciência muito profundo do tipo... Aonde eu estou? Cadê essa... Nossa, quase que eu falo ainda. Cadê a fulana? Cadê, né? Onde eu estou? Onde eu fui parar? Porque eu não me encontro mais. Eu não sou essa pessoa que eu tô vendo, né? E não é essa pessoa que eu quero ser. E aí foi ali que ela firmou esse novo propósito com Deus de tipo... Eu vou voltar a me aproximar de ti e eu preciso realmente que o Senhor me ajude a me encontrar novamente e também... ficar mais tranquilo em relação a essa questão da sexualidade em si, de relacionamento, porque era algo que afligia, eu tirava muito a paz dela, né? E aí foi naquele dia que ela entregou tudo nas mãos de Deus. Então, no casamento. E aí aconteceu... Foi rápido, né? E aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? E hoje ela tá num relacionamento muito bom. Enfim, que eles buscam a santidade de uma maneira muito bonita. Pra eles, né? Pro relacionamento. Então, assim, olha aí o impacto que isso tem, né? Você dá ainda, até mesmo para as pessoas que não têm essa mesma vivência que você, que estão fora da igreja. O fato de você ter um testemunho bonito, quanto isso arrasta, gente. Não tem jeito. A gente pode fazer pregação, formação, tanto que for, né? Charabadá e tudo, assim. Descer o Espírito Santo na pessoa. Tipo, se a pessoa realmente não conseguir ver que aquela palavra é um transbordamento daquilo que a pessoa vive... são simplesmente palavras, teoria, nunca vai querer aplicar. Mas se ela vê a gente, né, vivenciando isso na carne, vivendo, olhar, que as pessoas olhem pra mim e pro Rodrigo e vejam que o que a gente fala de que viver a castidade no namoro é muito bom. E se eles olhassem pra gente falasse, se fosse um casal super triste e chato, eles iam ficar, né? Mas não, a gente sempre foi muito feliz em viver isso. E também no matrimônio, assim, né? Eu acho que esses exemplos, como você falou, deixa muito claro como a vida fraterna é importante pro namoro, né? Total. No fim das contas, nenhum de nós quatro aqui, nenhum dos dois relacionamentos chegaria onde chegou, não que a gente seja perfeito ou esteja muito bem, tem muita coisa pra melhorar. Mas não chegaria onde chegou sem as outras pessoas, sacou? Sem dúvida. Sem amigos, Nossa, sem essas nunca. partilhas, sem tudo que a gente comentou. Acho que se não fosse o dating, talvez a gente nem casado estivesse. Talvez até casados, mas um casamento bem... Talvez demorasse um pouco mais, talvez o Tomás nem existisse, porque mesmo se a gente tivesse um filho em outro momento, não seria o Tomás, né? Então, Sim, muita influência de todas as pessoas que muito... passaram pela nossa vida. E assim, os casais, os amigos, eles chegam em lugares que, sei lá, um padre tal, às vezes não chega, né? Isso foi uma coisa que... Isso. Eu acho que eu li em alguma encíclica, alguma carta, enfim, não sei. E eu lembro que me marcou muito, que eu fiquei, caraca, realmente, qual que é o papel da gente como leigo aqui, né? É chegar em lugares que às vezes um sacerdote não vai chegar. E com os amigos a gente chega numa intimidade até que é muito difícil. Enfim, acho que nem com a minha diretora espiritual, sabe? Tipo... Sim.
Então, realmente, é muito importante essa parte da vida fraterna como testemunho mesmo. Mavi, bom ponto. Muito bom. Esse aí faz todo sentido. É isso. Galera, que papo muito bom. Acho que a gente nunca tinha parado pra conversar assim, nós 4, né? Eu amei. Vamos lá em casa, vamos. Agora vamos, com certeza. Vamos marcar um momento fraterno já. Sim. A gente conversar mais. Mas muito obrigado por terem aceitado vir. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, foi maravilhoso, muito bom. Monique já tá aí já, tanto de episódio. Cara, ele só fala assim, sábado tem podcast. Você tá escalado. Já coloca a Monique, nem avisa já, porque já... Podcast Campus Fidem, por Rodrigo Mourão e Monique. É a ideia. Eu já falei que um dia eu vou tomar o posto dele pra gente falar, trazer só mulheres, vai ficar o Luigi aqui, tudo certo. Mas o Rodrigo não vai estar. A gente vai falar só sobre feminilidade e modéstia. Vai ser lindo. E eu vou ser a pessoa que vai estar ali naquele microfone maior. Já tem uns temas pra isso daí já. Mais de um, inclusive. Olha só. Mas, gente, é isso. Então, obrigado. Se você ficou curioso com dating, se você é de Brasília, quer saber, aí você vai falar lá com a gente, tá bom? Quem é de fora aqui de Brasília, infelizmente não tem como. A gente ainda não consegue... alcançar. É um grupo para casais de namorados e noivos, no máximo, tá bom? Quem é casado também não dá. Aí tem outros 500, tá? Mas, enfim, valeu, Luigi. Se você quiser encontrar o Luigi, é o @luigi.cartaz. Tive que gravar pra você. Olha, né, lembrou dessa vez. E... Enfim, se despeçam, por favor. Deixem o Instagram de vocês também, se vocês quiserem lá perguntar alguma coisa. Sim, se vocês quiserem perguntar, estamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, sejam cientistas, né? Tipo, não entendi o que eles falaram. Por favor, corram atrás. O meu é @mariaaugustav. E é isso. Tchau, gente. Obrigado pela companhia. O meu Instagram é @gigasgm. Era gigas, mas eu falo giga porque é menos feio, né? Muito obrigada, gente, mais uma vez pela escuta de vocês. Foi um prazer estar aqui de novo. Meu Instagram é @afeto.nutri. Eu sou o @Rodrigo Mourão V. Nos siga lá no @campus_fidei. Esse episódio tá sendo gravado hoje de manhã, vai sair hoje à tarde. Então você que tá escutando... muito obrigado pela sua audiência. Você está escutando hoje. Você é fantástico. A gente te ama, tá bom? Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós. I'm a man on a mission.